Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e ter ao lado o Lira. Eu disse a ele, antes da gente começar, que eu estou uma dívida impagável com ele, que desde que ele publicou o Padre Cícero, que é um personagem pelo qual eu tenho um maior interesse, e eu ainda não consegui ler o livro do Padre Cícero. E agora quero ver se crio vergonha e consigo fazer. Lira, eu lembro exatamente do dia da morte do Getúlio. 24 de agosto, não foi? Isso. 1954. Eu estava chegando da escola e eu vi a minha madrasta parada na porta, assim, conversando com uma senhora, e as duas estavam, assim, um clima de desgraça. A impressão que eu tive é que tinha morrido alguém na família, porque elas estavam com um ar tão constrangido, as duas, sabe? E realmente aquilo foi uma comoção na época, né? Porque para o público geral a morte do Getúlio é uma coisa absolutamente inesperada, né? Uhum. Era inesperada mesmo. Primeiro, Drauzio, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos vocês. É engraçado, Drauzio, que todo mundo que tinha já alguma idade para cultivar alguma memória, né, me conta como é que recebeu, né, a notícia da morte do Getúlio. Todo mundo guardou aquele momento, todo mundo sabe, né, eu ainda não era nascido, né, mas todo mundo que eu converso lembra exatamente do dia e como você bem descreveu, a situação e tudo mais. E para o público, de fato, foi um grande impacto pelo inesperado da coisa. Mas, né, para o Getúlio não era uma novidade. Para o Getúlio, foi uma estratégia longamente calculada, alimentada, pensada, né, eu diria quase que nos seus escritos íntimos, né, quase que, para usar uma expressão que acabou se tornando um lugar comum, uma crônica de uma morte anunciada. Em 1930, ou seja, no dia 3 de outubro de 1930, o Getúlio escreveu no seu diário, 3 de outubro de 1930, todo mundo lembra, todo mundo sabe, que é a data da eclosão do movimento, né, que a gente conhece como Revolução de 1930. Naquele dia, o Getúlio escreveu o seguinte: e se perdermos? Né? Ou seja, se o movimento fracassar? E ele dizia, respondendo à própria pergunta, que somente o seu sacrifício pessoal, né, poderia compensar a mancha de uma derrota. No dia 10 de julho de 32, ou seja, no dia seguinte ao 9 de julho paulista, ele escreveu uma carta também que ele dizia que preferiria morrer como um soldado, mas como não vai ser possível, ele prefere a opção pelo sacrifício pessoal. Em 42, quando o Brasil vai entrar na guerra, o Getúlio finalmente decide de qual lado vai se aliar, ele tem uma interlocução com o subsecretário de Estado norte-americano, em que ele diz no diário que, naquela conversa, ele disse para ele que, naquela decisão, ele estava arriscando a sua própria vida, porque ele não sobreviveria a um desastre que, por acaso, ele estivesse levando o Brasil. Em 45, ele escreve 2 cartas de suicida, uma em abril e outra em novembro, ou seja, antes e depois da sua queda. Em 54, ele escreve também 2. Né? Então, você nota que, a todo momento, ele tinha isso em vista, não como eu digo logo no primeiro capítulo desse 3º volume, não por ser um homem melancólico ou qualquer coisa assim, um ato de covardia, não. Era um ato ao contrário disso, de heroísmo. De heroísmo, de achar que não passaria à posteridade, né, como um derrotado. Isso estava muito claro sempre, né, essa consciência de que ele não sairia para a história pela porta dos fundos, né, com um vexame, amargando um vexame. Isso está muito claro. E como foi que o Getúlio entrou para a política? Ele já tinha esses traços de personalidade, assim? A família dele é uma família de natureza política. O pai, o general Vargas, era um político, né, e o Getúlio entrou na faculdade, no curso de Direito em Porto Alegre, participou do movimento estudantil. Ele era um aficionado, assim como o pai o foi, do Júlio de Castilhos,
né, que era o grande republicano gaúcho, positivista, e que teve como sucessor o Borges e Medeiros, né, também positivista. Então, essas eram as matrizes, vamos dizer assim, políticas do Getúlio no movimento estudantil. Ele chegou a redigir um jornal junto com os colegas, junto com João Neves da Fontoura, que vai encontrar depois em vários momentos na sua vida, Flores da Cunha, esse pessoal todo ali era amigos de juventude. E ele entra como deputado estadual, promotor público, né, que tinha uma fama muito curiosa. Quando ele era promotor e se acreditasse na inocência do réu, ele defendia o réu. ele, por várias vezes, ficou conhecido, né, por defender o réu. Então, ele entra como deputado estadual, deputado federal, logo em seguida, e depois como ministro da Economia, das Finanças do governo de Washington Luiz, né, e depois vai assumir o que na época se chamava a presidência do governo, da presidência do Rio Grande do Sul, ou seja, o cargo de governador do Rio Grande do Sul, quando chega a Revolução e o alça, né, a candidatura derrotada, o alça depois a presidência da República. Ele tem uma longa trajetória política e, curiosamente, chega na presidência pregando a morte da política. Com que idade ele se tornou presidente, primeira vez? Olha, ele nasceu em 1882, portanto, façamos as contas, vocês que são bons de matemática. Oi? 46, é isso? 1930? Não, 82 para 30 dá 38 anos. 48, claro, 48. Então ele chega. E isso é que é curioso. Naquele momento, né, que ele assume a presidência após o movimento de 30, como eu estava dizendo, ele chega dizendo: a política morreu, a política está morta. Nós não vamos governar com a política, nós vamos governar com a excelência da técnica. A política, ele acreditava, ou pelo menos no discurso dele, ele dizia que a política era necessariamente algo sujo, a política era necessariamente um pântano de interesses, né, e que caberia a nova forma de governar isolar a política, e tentar fazer um governo eminentemente técnico. É assim que ele chega na presidência, e naquele momento curioso, né, que o mundo vivia uma crise de termos em nível universal, né. Getúlio, em 1929, Drauzio, numa entrevista muito curiosa, um repórter do Correio do Povo, Jornal Gaúcho, indaga ele em quem ele se inspirava. Qual é a sua inspiração política? Em 1929, o Getúlio diz o seguinte, abre aspas: eu me inspiro na renovação criadora de Benito Mussolini na Itália. Fecha aspas. Aos nossos ouvidos de hoje, isso parece um tanto quanto, né, difícil de engolir, só que a gente tem que entender qual era aquele momento em que o mundo, a democracia, o capitalismo, a democracia liberal, o sistema representativo, tudo isso parecia estar absolutamente fadado ao fracasso. Os Estados Unidos, a grande nação, né, capitalista, estava fundada na Grande Depressão, então filas de desempregos. Sabe o que eu acho curioso? Era um mundo cheio de... A política era toda dominada por golpistas e por movimentos e revoluções. E ele achava que isso seria possível controlar toda essa confusão com a técnica, sem a política. Mas é que está, esse era um discurso, né, que se fazia, porque quando ele chega destronando as antigas oligarquias, né, aquele modo da Primeira República de fazer política, ele queria se diferenciar daquilo, até porque tinha sido alçado à presidência por meio de um movimento revolucionário. Então, naquele momento, ele precisava declarar a ruptura com o que tinha vindo antes, né? Então, é esse discurso da técnica sobre a política, né, que ele assume. E essa semelhança que muitos procuram entender e compreender e colocar o Getúlio, ele era fascista, ele era nazista, né, porque, inclusive, disse que gostava do Mussolini, que se inspirava no Mussolini. Como eu estava dizendo, nesse momento que o capitalismo está em crise, a democracia está em crise, surgiam as tentativas de antídoto, né, de alternativas, e aí surge exatamente o contrário disso, ou seja, governos fortes, né, governos unipessoais, governos de líderes carismáticos, né, que mobilizavam grandes massas, e o Getúlio surge um pouco nesse caldo de cultura, junte-se ao positivismo dos seus
mestres, vamos dizer, políticos do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os positivistas pregavam a ditadura científica, ou seja, caberia a uma elite, né, ilustrada levar o povo e levar a nação ao caminho, né, do desenvolvimento, do progresso, principalmente do ordem e progresso, né? Então, era essa mais ou menos a matriz do Getúlio, junta com aquele contexto histórico. E aí tem esse Getúlio que surge fechando o Congresso, né, se recusando às regras do jogo democrático, do sistema representativo. Você acha que ele, já quando tomou o poder, tinha ideia dessa longa permanência, de criar uma ditadura no Brasil, com toda a repressão necessária para mantê-la? Olha, ele vinha exatamente com esse modelo, né, do Rio Grande do Sul, em que não havia alternância do poder, a Assembleia dos Representantes, ou seja, o equivalente à Assembleia Legislativa, se reunia apenas 2 meses por ano, né, ou seja, apenas para aprovar o orçamento do Executivo. Ou seja, o regime implantado no Rio Grande do Sul, o sistema representativo não significava nada. Então, Getúlio sempre teve um certo desdém, realmente, pelo sistema representativo, porque, na sua origem, era algo que, no seu entender, né, não tinha importância, e mais do que isso, precisava ser combatido. Por quê? O que ele pregava quando chega ao poder? Não há mais a necessidade da intermediação entre o líder e o povo. Então, ou seja, a política, os políticos, o Congresso, perdiam razão de existir, no entender dele. Então, havia essa interlocução direta. E, no lugar desse sistema representativo, né, da liberal-democracia, o que ele propunha no lugar? Ele propunha uma nova forma de representatividade por meio das corporações. Daí o corporativismo, muito baseado também no corporativismo do fascismo, de Mussolini. Então, essas aproximações, né, vão fazer com que ele se identifique cada vez mais. Mas a gente tem que dizer que, inclusive, Roosevelt, no começo, lá no seu início de governo, ele também assumia que se inspirava em Mussolini e tratava Mussolini como esse extraordinário cavalheiro italiano. Então, a gente precisa compreender a história a partir de determinados contextos de época, né? E ele conseguia ter uma liderança assim, no ambiente político, a ponto de impor a vontade, a ponto de criar uma ditadura mesmo, que é o que de fato aconteceu, né? A primeira coisa que ele faz é fecha o Congresso. Ou seja, então ele não precisa obedecer os ritos democráticos. Ele fecha o Congresso, censura a imprensa, né? Ou seja, e passa a governar com poderes absolutamente dilatados, né? Quando surge o movimento de reconstitucionalização, né, em 34, ali, puxado um pouco pelo 32 paulista, nos seus diários ele diz claramente, né, quando o Brasil começa a entrar na nova Constituição de 34, ele diz, o mal da política que volta, né? Ou seja, ele que foi conhecido como o mais habilidoso dos políticos, Getúlio, que tinha inegavelmente, né, uma astúcia política singular, incomparável, era um homem que, quando partia para o jogo das negociações, que era no qual ele era mestre, ele também não se sentia muito à vontade. Ele preferia dispensar, né, esse tipo de regra, né? Ele preferia ditar, né, como fez, inclusive, durante o Estado Novo, entre 37 e 45, que aí foi uma ditadura escancarada, e ele próprio se assumia como ditador sem nenhum pudor. Não tivesse acontecido a rejeição dele em 45, se ele não tivesse sido deposto em 1945, você acha que ele teria continuado? Teria perfeitamente. Para sempre, ou ele teria para sempre tido não, um porque herdeiro? um dia ele ia morrer, né? Mas a ideia dele era essa, né? Há uma dúvida, né? Há uma discussão, né, se ele realmente iria entregar o poder ou não ali em 45. Ele, nos diários, né, nas suas cartas, ele se diz um homem cansado e diz que está na hora de obedecer, né, a alternância de poder, né? Mas os militares, né, e a oposição não acreditava que ele faria isso. Mas estávamos ali há poucas semanas da eleição, né? Derrubaram o Getúlio já no ocaso do seu governo. Como foi o esquema que conseguiu tirá-lo do poder?
Engraçado que é o seguinte, né? O Getúlio se amparou durante a ditadura do Estado Novo, ou seja, entre 37 e 45, em duas grandes lideranças militares, que era o Dutra, né? O Eurico Gaspar Dutra, né? E a grande liderança militar da época, o Góes Monteiro. E os dois germanófilos assumidos, né? Eram pró-Alemanha nazista. Quando a guerra vira e os Estados Unidos começam a virar o jogo, o Góes e o Dutra se tornam cristãos novos da democracia, né? E quando termina a guerra, volta a Força Expedicionária Brasileira, se criou realmente uma situação insustentável, né, do Brasil, que tinha mandado soldados para lutar contra as ditaduras nazifascistas, manter um regime internamente com essas características ou com algumas similaridades. Então ficou insustentável. E o Dutra, né, vai ser o principal algoz do Getúlio, né? O homem que deu sustentação política ao Estado Novo vai se voltar contra o Getúlio, e o Getúlio vai se sentir traído, derruba o Getúlio, e aí nos primeiros capítulos desse terceiro volume eu mostro como é que foi, muita gente não consegue entender, mas como é que poucos meses depois o Getúlio apoiou o Dutra, né, para presidente. Né? Então tem toda uma articulação que eu detalho através, né, de uma série de documentos, inclusive principalmente com as cartas trocadas entre o Getúlio e a filha, Alzira, como é que foi essa mudança de postura, como é que foi o processo, ele bastante magoado com o Dutra por ter o derrubado do poder, e ele perceber que, se ele não apoiasse Dutra naquele momento, muito provavelmente a vitória caberia ao UDN, né, ao brigadeiro Eduardo Gomes, que eram os antigetulistas, né, por excelência, né, que queriam, segundo se imaginava, destruir toda aquela herança do trabalhismo de Getúlio, da CLT e tudo mais. Então, o Getúlio, naquele momento, percebe que, para não ser escanteado de vez da história, ele tem que apoiar, né, o seu traidor, né. E esse apoio foi até o final do governo Dutra. Não. O Getúlio apoia o Dutra no começo, né, consegue, inclusive, ser o grande vitorioso daquela eleição, porque se o Dutra foi eleito presidente da República, o Getúlio foi eleito senador por 2 estados e deputado por 6. Naquela época se podia candidatar por vários estados. Então, naquela hora ficou claro que o Getúlio é que ganhou a eleição. Não havia ainda a pesquisa de opinião como tem hoje, mas todos os indicativos eram que o brigadeiro Eduardo Gomes iria vencer a eleição, né? Quando o Getúlio, né, no célebre, ele disse, né, vote no Dutra, né, e os cartazes espalhados, a eleição vira, o Dutra ganha, e o Getúlio, no início do governo Dutra, mantém ali uma relação ainda, né, amistosa, tal, mas aos poucos ele vai se distanciando do Dutra, e nas suas cartas ele começa, inclusive, a se referir ao Dutra de forma bastante pejorativa. E quando ele surge, né, novamente, ressurge no cenário político, ele já surge como um candidato de oposição ao governo Dutra, né, como alternativa ao Dutra. E essa fase de até 1950, ele virou democrata outra vez? Pois é, como é que foi essa conversão do Getúlio, do ditador? Né, é curioso, né, porque isso não se deu, né, não teve assim, um ponto de inflexão, de, a partir de aqui ele virou democrata, ele esqueceu que foi ditador. Não. As circunstâncias foram levando o Getúlio a compreender que a única forma que ele teria de retornar ao poder era aceitando, né, os novos ventos e aceitando os novos ritos que estavam propostos. Ou seja, ele sabia que, a partir de então, se ele voltasse, ele teria que governar com o Congresso aberto, com a imprensa livre, e justiça seja feita, né? Em nenhum momento da volta dele, após a volta dele, né, em 51, até o trágico desfecho de 54, ele que tinha governado com mão de ferro, fechando jornais, mandando jornalistas para a prisão, prendendo intelectuais, né, perseguindo os adversários políticos, os comunistas e tudo mais. Ele tornou o partido ilegal, né? Exatamente. O Dutra que depois, inclusive, vai tornar mais uma vez o Partido Comunista ilegal. Mas nessa volta ele governa de 51 a 54 com tudo funcionando e tudo contra ele. O Congresso hostil, ele num processo gradativo de isolamento político, né, tinha a famosa banda de música da UDN, que tamanha era a estridência
né, dos pronunciamentos dos udenistas, que ficaram apelidados de banda de música, né, por tamanha barulheira que eles faziam no parlamento. Então, com um Congresso hostil, com a imprensa toda contra ele, né, em nenhum momento ele ameaçou fechar jornal ou qualquer coisa, ele aguentou ali esse processo fulminante, inclusive, de isolamento. E o que é curioso, né, o próprio capital político com que ele volta, que é a classe trabalhadora, né, o seu grande sindicatos e tudo mais, começam também a abandoná-lo em certo sentido, ali após 52, 53, porque ele tinha sido eleito com uma grande bandeira, o combate à inflação. Uma inflação que disparou durante o governo Dutra. E o Getúlio surge como essa grande bandeira, acabar com a caristia, como se dizia, né, com o custo de vida. Né, e ele não consegue. Né, ele não consegue combater a escalada inflacionária e ele começa a enfrentar movimentos grevistas, né, que pipocam pelo país inteiro, principalmente no Sudeste, onde as indústrias e tudo mais funcionavam. E aí ele faz um gesto que para muita gente não entendeu, né, e que foi o gesto que selou, de certa forma, o seu destino. Né, quando ele, tentando recapturar o apoio do seu eleitorado, né, da sua base política, que era o operariado, os trabalhadores urbanos, ele decreta o aumento de 100% do salário mínimo. E aí a pressão que ele já vinha sofrendo se agrava, né, o empresariado todo grita, a imprensa diz que as empresas vão quebrar. Né, recentemente a gente viu um filme parecido com esse, né, quando se aumenta o salário mínimo, os patrões não vão ter condições de pagar isso aí, todo mundo vai quebrar, vai ser uma quebradeira, a economia vai para as cucuias e tal. E o Getúlio, então, que já tinha essa pressão, perdeu ainda mais o apoio que dispunha e consegue capturar um pouco, né, de volta aquele apoio das classes trabalhadoras que, quando surge 54, o agosto de 54, né, com um trágico desfecho, todas aquelas pessoas que menos de um mês antes, estavam vaiando no Jockey Club, Getúlio levou a maior vaia de sua vida no comecinho de agosto, quando ele faz uma aparição no Grande Prêmio Brasil, do Jockey Club do Rio de Janeiro, e ele leva uma vaia colossal, não só das tribunas de honra, mas também das populares. E ali, aquelas mesmas pessoas que o vaiaram depois vão dizer que choraram sobre o caixão, né, numa distância de tão poucos dias, choraram sobre o caixão dele. Explica um pouquinho esse antagonismo todo do Carlos Lacerda, o papel do Carlos Lacerda nesse epílogo da... O Lacerda era o grande anti-Getúlio, né? O Lacerda encarnava o anti-getulismo. É um orador maravilhoso. Não? Um orador fantástico, sem nenhum escrúpulo, né? Ele chegou a inventar manchetes bombásticas, acusando o Getúlio, inclusive, de ter assassinado pessoas na juventude, levantou tentou tirar alguns esqueletos do armário, e ele era um golpista profissional. Tem a célebre frase, né, quando o Getúlio ameaça se candidatar, né, e vai se candidatar e vai ganhar a eleição, o Lacerda lá atrás disse: o Getúlio não pode ser candidato. Se candidato, não pode ser eleito. Se eleito, não pode governar. Né? Então, ou seja, um golpista... Declaração forte. Né? Exatamente. E a mesma coisa que vai se repetir depois, o mesmo Lacerda com o Juscelino. Né? Ou seja, então, o Lacerda era, vamos dizer assim, que se passava como paladino da democracia contra o ditador Vargas. Né? Na verdade, era também um golpista que queria, né, e só vai conseguir, inclusive, protagonizar o golpe em 64, quando se junta ali com os militares, curiosamente, os mesmos militares que, em 54, assinaram os célebres manifestos dos brigadeiros, dos almirantes e dos generais, em 54, pedindo a renúncia do Getúlio, então presidente constitucionalmente eleito, portanto, pedindo um golpe. Né, os militares exigiam ali a saída de um presidente que tinha sido eleito pelo povo, ou seja, estavam exigindo o golpe de Estado. São esses mesmos homens que, quando Getúlio se mata, eles, de tão apavorados com a comoção pública que causou o desaparecimento do Getúlio, a morte do Getúlio, eles refluem, o próprio Lacerda, né, põe ali o rabinho entre as pernas, e eles precisam de 10 anos para se rearticular,
né, em torno da mesma meta, e são os mesmos que vão derrubar, curiosamente, em 64, o herdeiro, né, por excelência do getulismo, a herança do Getúlio, o Jango. Né? Você acha que a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, na qual morreu o Rubens Vaz, você acha que teve foi um fator decisivo? Né? Foi o fator decisivo. É um episódio, inclusive, que no meu livro eu procuro fornecer ao leitor o maior número possível de elementos, né, para que ele compreenda que nada daquilo que aconteceu pode ser alvo de uma narrativa única e acabada. Até hoje, eu, pelo menos, não tenho nenhuma opinião formada sobre o que de fato aconteceu naquela trágica madrugada de 5 de agosto, na Rua Toneleiro, quando o Major Rubens Vaz é assassinado por um pistoleiro. O próprio Armando Falcão, no seu livro Tudo a Declarar, o livro de memórias, diz que naquela manhã esteve com o Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda estava muito nervoso, muito tenso, achando que a bala que matou o Major Vaz poderia ter partido da arma dele, Lacerda. No tiroteio, ele teria, né, atirado a esmo e atingido o Rubens Vaz. Seria uma das possibilidades. E o curioso é que o revólver do Lacerda, né, não foi periciado, porque ele se negou a entregar à polícia a arma. Então, povoando ainda mais esse episódio de nuvens e de conjecturas. Né? Outra coisa, o Lacerda contou essa história 3 vezes diferente. Em 3 ocasiões, ele contou 3 versões diferentes. Numa delas, ele conta que, na hora do tiroteio, ele sentiu o tiro no pé, entra no prédio, né, dá a volta pela portaria não, ele entra pela garagem, desculpa, ele entra pela garagem, né, dá a volta na portaria e sai, isso tudo com o pé atingido por uma bala de 45. Né, e sai pela portaria e começa a tentar alvejar o pistoleiro, o Alcino. Essa é uma das versões. A outra, né, ele faz o mesmo procedimento, mas sem saber que estava ferido, e quando ele sai da porta é que ele percebe que o pé dele, o sapato, estava saindo sangue pelos cadarços. Ou seja, parece um detalhe insignificante, mas que faz toda a diferença. Ou seja, como é que você leva uma bala de 45, né, você que é médico, me explique... Eu fui péssimo aluno de medicina legal, mas eu imagino que não dê para ficar em pé com um tiro desse. Pois é. E o prontuário do Hospital Miguel Couto, né, onde ele deu entrada e saiu de lá com o pé enfaixado, desapareceu, sumiu. Até hoje ninguém sabe onde é que está esse prontuário. Então, assim, são muitas interrogações sobre o que, de fato... Mas o atentado aconteceu e o Rubens Vaz morreu, e ali o Getúlio começou a morrer também. Né? Foi um tiro no pé do Lacerda, ou um suposto tiro no pé do Lacerda, que serviu como a antecipação do tiro que Getúlio daria no peito. Porque, a partir daquele dia, a situação ficou insustentável. Né? O que já era uma crise grave foi se agravando. Né? A imprensa fechou o cerco. E aí tem um dado, o Drauzio, que eu julgo, pelo que até onde eu pude apurar e até onde eu pude perceber e conhecer um pouco a intimidade desse homem chamado Getúlio Vargas, teve um episódio que eu acho que o derrubou de uma forma, psicologicamente, né, de uma forma decisiva. Foi quando as investigações começam a apontar para o envolvimento do Gregório Fortunato, né, o seu chefe da guarda pessoal, né, e outros homens da guarda, como envolvidos na morte do Major Vaz, os arquivos do Gregório são apreendidos no Catete. E o Getúlio, o ministro da Justiça na época, o Tancredo, disse: eles não podem aqui levar uma coisa de dentro do Palácio. O Getúlio: deixa levar. E nesses arquivos do Gregório, né, tem vários papéis bastante comprometedores, mostrando o tráfico de influências do Gregório, ali junto com algumas autoridades, se aproveitando da proximidade que tinha com o presidente. Mas tem um documento específico que o Getúlio, aí ele acusa o golpe, quando esse documento é divulgado. É um recibo em que o Maneco, filho do Getúlio, Maneco Vargas, Manuel Antônio Vargas, ele é um recibo que ele passa, um recibo de uma compra, de uma venda de uma fazenda dele, Maneco, para o Gregório. O Gregório era chefe da guarda pessoal, não teria
dinheiro, patrimônio suficiente para comprar uma fazenda, né, lá no Rio Grande do Sul. Né. E o Getúlio, o Maneco está na lua de mel em Paris, a imprensa começa a divulgar esse documento, o Getúlio diz, eu não posso acreditar que isso é verdade, isso é falso. Meu filho não ia fazer isso, o Gregório não ia fazer isso, ele não é inconcebível. Manda chamar o Maneco, que estava em Paris. Acaba a viagem de núpcias, o Maneco volta, e, segundo as descrições de pessoas que estavam na sala, a própria Alzira Vargas, o Oswaldo Aranha, o Tancredo, eles dizem que, quando o Maneco entra, o Getúlio só faz uma pergunta. Você vendeu ou não vendeu a fazenda? Essa história é verdadeira ou não? E o Maneco diz, vendi. Mas vendeu... Aí ele pergunta, mas como você vendeu essa fazenda? E a justificativa que o Maneco deu para o Getúlio não era uma justificativa, era uma confissão de culpa. O Maneco dizia, o Gregório não tinha dinheiro, mas disse que o Jango, que na época da transação era ministro do Trabalho, avalizou um empréstimo para ele comprar a fazenda. Então o Getúlio diz, meu filho, que estava endividado, vende uma fazenda para o chefe da minha segurança pessoal, avalizado pelo meu ministro do Trabalho. Isso é um mar de lama. Né? E aí o Getúlio, nesse momento, o Oswaldo Aranha, inclusive, conta que nessa noite ele o chama ao palácio para conversar. O Oswaldo Aranha era o último amigo dos revolucionários de 30 que tinha permanecido junto do Getúlio. Todos os outros tinham sido afastados ou se afastado do governo. E naquela noite, segundo Oswaldo Aranha, ele encontra, à noite, o Getúlio de óculos escuros. E ele disse, o Getúlio chorou. Agora pegaram o Getúlio. E essa expressão mar de lama foi o próprio Getúlio que usou? Era uma expressão que o Lacerda utilizava e que o Getúlio, naquele dia, disse, ele tem razão, meu governo é um mar de lama. Hoje ele diria, são recursos não contabilizados. Bem, o fato é que uma coisa curiosa é o seguinte, isso me chamou a atenção. No período entre 45 e 50, o Getúlio, lá em São Borja, ele não tinha dinheiro sequer para pagar as contas no final do mês. Não é curioso que um homem que passou 15 anos na presidência da República como ditador, de fato, uma das ditaduras mais sanguinárias que nós já vimos, né, com tortura institucionalizada como prática de interrogatório, né, mas esse homem chega ao final desses 15 anos, derrubado pelos militares, e não tem dinheiro para pagar as contas. Quem já viu a casa do Getúlio lá em São Borja, na Fazenda Itu, fica impressionado com a natureza espartana do local. Né? Não parece que um homem que foi tão poderoso, né, e ele conta nas cartas para Alzira, eu não sei como é que eu vou ajudar sua mãe a pagar o apartamento do Rio, aquela mulher ficou no Rio e ele ficou em São Borja. Aqui as coisas não estão bem, falta dinheiro. Ele se queixando dessa... Então, por isso é que a história do Maneco pegou tão fundo nele. Né? Ou seja, todos os inimigos de Getúlio falaram o diabo dele, algumas vezes, inclusive, com razão. Mas nenhum deles acusou Getúlio de ter exercido o poder em benefício material próprio. Então, aquela acusação contra o Maneco, quando ela se materializa, ali ele começa a perder o resto de força interior que ele tinha para segurar aquela crise. Lira, você escreveu o livro sobre o Padre Cícero. E o que te levou a se interessar por esse personagem, Getúlio Pelo Vargas? Padre Cícero? Primeiro, eu sou cearense. Pelo Padre Cícero e pelo Getúlio Vargas? Pelo Getúlio. Pelo Getúlio que você quer saber. Então, eu quero saber dos dois. Era só o Getúlio, mas... Tá, tudo bem. Pelo Padre Cícero, porque eu sou cearense, então, portanto, a ideia, uma criança nascida em Fortaleza, de costas para o sertão, então, para os fortalezenses, Padre Cícero é o demônio encarnado em forma de gente. Né? É o homem que comandou um exército de jagunços e cangaceiros e invadiu Fortaleza. Né? Então, essa figura sempre esteve no meu imaginário familiar e infantil e tal. E é uma história extraordinária. Eu sempre brinco, né? Costumo brincar e digo que se o Gabriel Garcia Marques tomasse um alucinógeno, nem assim ele seria capaz de inventar um realismo tão fantástico quanto a história real do Padre Cícero. No caso do Getúlio, ele aparece, inclusive, no final da minha biografia sobre o Padre Cícero.
O Padre Cícero, em 1900, ele morre em 34? 34. Em 1930, quando a Aliança Liberal lança o Getúlio candidato a presidente, o Padre Cícero assina um documento assinado, redigido por um dos seus secretários, dizendo que a Aliança Liberal e Getúlio Vargas eram a encarnação da besta-fera que vinham implantar o comunismo no Brasil. E esse foi um documento que circulou no Nordeste naquela época e tal. Então, o Getúlio se insinuou ali no final do meu livro sobre o Padre Cícero, e eu sabia que o meu editor, o Luiz Schwartz, tinha um interesse de ter uma biografia do Getúlio no catálogo da editora. Eu sabia que alguns amigos meus tinham sido convidados a fazer isso e, por um motivo ou por outro, acabaram não fazendo. E eu, quando entreguei os originais do Padre Cícero para o Luiz, ele me perguntou qual seria o próximo livro e me sugeriu, inclusive, um livro de ocasião, um livro menos denso, né, um livro que fosse assim, de entre-safra. E eu falei, não, eu quero uma encrenca tão grande quanto a do Padre Cícero, e sugeri a ele uma biografia do Getúlio. E o Luiz topou na hora. Né, eu sugeri que fossem 3 volumes, ele também topou na hora. Né, havia um risco editorial embutido, né, nisso, grande, 3 volumes, acho. Cada um com 500, 600 páginas. E o que me fascina, sempre me fascinou no Getúlio, é algo parecido com o que sempre me fascinou do Padre Cícero, é a capacidade que ele tem, de tanto tempo após a sua morte, ele ainda despertar reações tão apaixonadas de um lado e de outro. Né? Um homem que, na sua trajetória política, na sua trajetória como homem público, colecionou amores e ódios extremos, né? Devoções e também rivalidades e também tantos ódios. Então, isso é que me fascina tanto no Padre Cícero como no Getúlio. Né? Como até hoje existem getulistas ferrenhos, né, e antigetulistas radicais. Né? 60 anos depois, você vai fazer 60 anos e as paixões ainda estão tão acesas. Né? Ao ponto... e eu que busquei, nesses 3 livros, o caminho da isenção jornalística possível. Né? Ou seja, tentar examinar o Getúlio naquilo que de positivo e de negativo ele produziu no país. Não é à toa que o Boris Fausto escreve, o historiador Boris Fausto, escreve na 4ª capa do 1º volume, né, dizendo que o Getúlio, para o bem e para o mal, é o personagem mais importante da história brasileira no século XX. Eu ouso até discordar do professor Boris e ir além e dizer que ele não só é o personagem mais importante da história brasileira do século XX, como o personagem mais importante da história brasileira como um todo, pelas marcas que deixou, né, pelo legado, né, pelo que de positivo e negativo, né, para o bem e para o mal, como bem disse o Boris. Você é jornalista de formação, não é? Sim. E de onde veio essa? E hoje é escritor. Mas sou jornalista ainda, sou repórter. Né? Mas a tua primeira atividade hoje é de escritor mesmo, né? Agora, na verdade, Drauzio, os meus livros são reportagens. Né? Eles não são ensaios históricos, não são tratados sociológicos ou qualquer coisa que o valha. Eles são reportagens históricas. Né? A minha metodologia de trabalho é a do repórter, né? Eu continuo essencialmente esse repórter que sempre fui, pelo menos fui a partir de um determinado momento da minha vida, e não vejo muita diferença do que eu fazia no jornal com o que eu faço hoje. A única diferença é que hoje eu tenho 5 anos para apurar uma pauta. Né? Na época que eu trabalhava numa redação, eu tinha que apurar 5 pautas num dia. Então, e tinha alguns poucos centímetros ou algumas poucas linhas para escrever. Hoje eu posso escrever uma reportagem, né, dividida em 3 volumes, cada um com mais de 500 páginas. Então, mas o olhar é o olhar do repórter, é o olhar de alguém, né, que procura estabelecer, né, como um dos requisitos do seu trabalho, ou como um dos deveres do seu ofício, melhor dizendo, né, essa tentativa de me preocupar sempre com a recepção. Ou seja, eu não escrevo para um grupo de especialistas, eu preciso escrever de forma que o especialista, né, que autoridades naquele assunto, considere esse livro relevante, esse livro importante, e, ao mesmo tempo, eu tenho que escrever para um público, né, que não tem esse repertório prévio. Ou seja, e é isso que o jornalismo, ou pelo menos o bom jornalismo, procura fazer, né, decodificar esses conteúdos complexos para uma audiência mais vasta.
né? Então, mas o meu olhar é o olhar do repórter, né? Só migrei da página do jornal para a página do livro. A morte do Getúlio foi uma tragédia nacional que mudou o rumo da história, do jeito que vinha, não continuou. E nós tivemos várias tragédias dessas, né, sucessivas, especialmente nos anos 70, com a morte do João Goulart, do Juscelino Kubitschek, mais tarde Tancredo, e agora a morte do Eduardo. Como você vê o quadro brasileiro nesse momento? O que eu percebo, né, depois de trabalhar tanto tempo, 5 anos com o Getúlio, né, mexendo naqueles documentos de época, mexendo nos jornais de época, principalmente, eu percebo algumas semelhanças muito incômodas, né? Eu percebo que parece que o Brasil não amadureceu muito quando a gente percebe que boa parte da irracionalidade daquela polarização que se fazia pró ou contra Getúlio, hoje se repete, né, de forma às vezes tão irracional, né, quanto, né? Ou seja, a gente percebe que, nesse sentido, nem a política brasileira, nem a imprensa brasileira parece que aprendeu muito com as lições da história, né? É engraçado, por exemplo, quando o primeiro e o segundo volume saíram, para você ter ideia de como essas polarizações do Getúlio e as de hoje ainda são tão evidentes, eu li num determinado blog que eu tinha sido muito condescendente com o Getúlio e que eu era um getulista mal disfarçado, né? No fundo, eu sou um getulista, segundo o blogueiro. Um blogueiro alinhado ao que a gente costuma hoje chamar de direita, né? E aí depois, alguns dias depois, eu li num outro blog, né, de um outro blogueiro de matiz político e ideológico absolutamente oposto, né, que eu era tucano udenista. Então, vocês percebem como, até hoje, né, as pessoas preferem pensar com o fígado, né, do que tentar por... Uma vez eu tive numa mesa sobre biografias com um colega jornalista e que ele publicamente assumiu que escreve com o fígado. Eu disse, bem, esse é o problema, né? Esse é o problema, né? Quando a gente... Eu até penso que é possível você escrever com o coração, vá lá, ou seja, de forma apaixonada, mas com fígado, ou seja, com a bilis. E quando você abre hoje, né, os jornais, e quando você vai nos blogs políticos, tá, você percebe que essa polarização tão irracional que o Lacerda alimentava, né, não parece ter saído muito de moda. Isso me provoca um certo mal-estar e um certo incômodo dos dois lados, né, quando vejo que a bilis ainda é, né, a matriz do que do jornalismo político brasileiro. Você acha que os grandes vícios da política daquele tempo se mantêm ainda? Nós não nos livramos dessa tralha aqui. Tem um detalhe, né, que é engraçado. Quando o Getúlio se reelege, né, em 50 e vai assumir em 51, ou seja, agora preservando os ritos da democracia, ele faz um famoso ministério que ele próprio batizou de Ministério da Experiência. Ou seja, já começou dizendo que está todo mundo com a carta de demissão na mão, né? Se é de experiência, não. Pois bem, ele, para fazer a montagem desse ministério, ele recorreu, né, ao que hoje nós chamamos, com certa frequência, de as contingências da governabilidade, né? Ou seja, ele precisou fazer uma composição, né, bastante larga, né, e bastante eclética, inclusive chamando membros da UDN, né, para o ministério e tal, adversários, tentou fazer uma composição ali. Ou seja, ali as regras da formação de ministério obedeciam às mesmas regras, o fisiologismo, tudo parecia muito semelhante. Só que o Getúlio, muito astuto, criou uma espécie de ministério paralelo, uma equipe econômica paralela, uma assessoria econômica que funcionava dentro do palácio, no catete, e funcionava principalmente às madrugadas, né, e daí eles ficaram conhecidos como os boêmios cívicos. Eles trabalhavam durante a madrugada, e essa equipe econômica, capitaneada ali muito pelo Rômulo de Almeida, que vai produzir os principais projetos,
do nacional desenvolvimentismo do getulismo. Ou seja, é dali, daquela assessoria econômica paralela que funcionava, enquanto o Ministério ficava exposto às contingências, né, do fisiologismo, essa equipe trabalhava preservada, e foi daí que surgiu o projeto da Petrobras, foi daí que surgiu o projeto do BNDES, foi aí que surgiu o projeto da futura Eletrobras, foi aí que surgiu o projeto do Banco do Nordeste, né? Ou seja, o Getúlio deu um jeito de, mesmo tendo que conceder, né, dentro do território da política, fazer ali, né, a administração possível, libertando-se dessas contingências. Mas, respondendo à sua pergunta, um amigo meu, lendo o 3º volume, disse: parece que eu estou lendo sobre o dia de hoje, parece que as coisas que estão acontecendo aqui, né, que aconteceram naquela época, se repetem com uma veemente recorrência. Lira, nós chegamos ao final, infelizmente. Pô, passa rápido, né? Muito obrigado. Não vamos esquecer, então, que o Lira vai autografar os livros na saída agora. Muito obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Eu, inocentemente, achava que a pessoa só lê o seu próprio signo, né? Sua própria previsão. Mas todo mundo lê todo o horóscopo, né? Todos os dias. Eu mudava o signo, de um signo para o outro, eu mudava a previsão, o que devia fazer ou não, né? E claro que fui desmascarado, né? Em pouco tempo fui desmascarado.